Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Esses 4 jovens, eles foram tirados de Judá para serem levados até a Babilônia pelo fato de eles serem considerados sábios. Quando eles chegam até o palácio de Nabucodonosor, no palácio da Babilônia, eles são convidados, a participarem de uma preparação. Essa preparação envolvia alguns costumes já babilônicos e que Nabucodonosor ele tinha observado em outros países, em outros reinos no qual ele tinha passado, e ele queria colocar esses costumes, esse treinamento, nos jovens sábios que ele trouxe dos outros países, dos outros reinos. E consistia em se alimentar de alimentos preparados e direcionados por alguns chefes de militares. Só que quando ele apresentou essa ideia, quando o copeiro dele apresentou essa ideia aos jovens que foram trazidos de Judá, eles negaram, eles não quiseram. Por quê? Porque eles tinham em seu coração que não podiam se contaminar. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, sobre a contaminação. O Brasil é um país no qual existe uma grande miscigenação, é um país no qual existe uma grande mistura. Essa mistura ela acaba enfraquecendo ou inviabilizando uma cultura. Pode ser que a cultura ela não exista ou venha a deixar de existir por conta da miscigenação, por conta da mistura. Cultura nada mais é do que um padrão de costumes e valores que vão levar a uma nação ter hábitos repetitivos, hábitos padronizados, baseados em fatores geográficos e climáticos. Isso é a cultura. E como o Brasil é um país onde existe uma grande miscigenação, é um país onde foi colonizado por muito tempo e por muitos países, ele não tem uma cultura estabelecida. É certo que em certas regiões do país existam culturas próprias de cada região. Mas o Brasil em si ele não tem um padrão, ele não tem algo a seguir, ele não tem uma base, ele não tem princípios e valores únicos. Existem princípios e valores que formam uma cultura no Nordeste que são totalmente diferentes do que forma uma cultura no Sul do país. Alguém citou uma frase para mim nesses últimos dias que ele falou o seguinte: o avivamento, o Pentecoste trouxe para o Brasil uma cultura. Eu guardei aquela frase porque eu realmente estava estudando sobre cultura. E aquela frase veio em mim e como se tivesse abrido a minha mente. O avivamento trouxe para o Brasil uma cultura. O Brasil não tinha uma cultura e o avivamento trouxe. Qual cultura? Uma cultura do céu. Eu quero falar para os irmãos sobre a cultura do céu. Em um país onde não existia cultura e vieram algumas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus e trouxe para cá uma cultura. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, a nossa mente muda. Os nossos objetivos mudam. Os nossos princípios se tornam outros e nós adquirimos novos valores. E a partir daí, a tendência é que a gente tenha hábitos baseados nesses princípios e valores. Desse tempo para cá, até um certo tempo atrás, não vou dizer até aqui, nós víamos grandes exemplos de cultura do céu. Nós vimos que realmente os cristãos eram diferentes, os cristãos eram separados do que se existe aqui nesse mundo. Do que se existe no que nós observamos fora do contexto cristão. Mas hoje, aparentemente não se sabe o motivo de ter existido uma grande mistura entre o povo de Deus e o povo do mundo nesses últimos dias. Porque hoje você não consegue mais identificar um homem de Deus quando ele anda pela rua.
Você não consegue mais identificar uma mulher de Deus. Isso não era assim no passado. Quando passava um crente, as pessoas olhavam e diziam, ele é crente. Hoje não está assim porque existe hoje uma bagunça. As pessoas, os jovens de hoje e as pessoas que não viveram no tempo lá atrás, eles não carregaram consigo a cultura. Eu também não vivi, mas graças a Deus, eu pude experimentar um pouco de uma cultura cristã. Eu pude experimentar um pouco do que o pastor Manuel, o pastor da minha igreja, ele tem dentro dele. Alguns dos irmãos que hoje convivem comigo, né, os irmãos mais velhos, eles trazem dentro dele uma cultura do céu, que eles adquiriram no passado. E graças a Deus, eles retiveram até hoje esses princípios e esses valores. Mas, infelizmente, muitos pais que viveram naquele tempo, que receberam coisas boas naquele tempo, eles não conseguem trazer para hoje esses princípios e colocar dentro dos seus filhos. Por quê? Porque o padrão do mundo exige muito mais coisa desses pais. E esses pais acabaram focando no padrão do mundo. O ensino secular. Não estou dizendo que os seus filhos, eles não devem receber o ensino secular, eles devem. Os jovens da Babilônia, eles também tinham conhecimento sobre as coisas seculares, eles tinham. O que eu estou dizendo aqui, antes de vocês focarem nos seus filhos o ensino secular, foquem neles princípios e valores. Os princípios e valores cristãos, eles devem estar dentro dos seus filhos. Para que hoje, tudo o que acontecia lá atrás possa estar também acontecendo com seus filhos. Eu canso de ouvir pessoas mais velhas falarem por que antigamente era desse jeito e hoje não é mais. Porque não foi introduzido nos jovens de hoje a cultura do céu. Não foi introduzido. Deveria ter sido introduzido. E aí sim, eles saberiam, eles enxergariam, eles saberiam discernir o que é de Deus e o que não é. Como se eles não soubessem discernir. Eles não têm princípios instalados neles. Eles não têm valores. Eles não têm valores cristãos. Deveriam ter. Deveriam ter, porque os valores cristãos são o que formam um verdadeiro cristão no futuro. E esses valores, eles devem ser recebidos na infância. Eu não parabenizo os jovens da Babilônia apenas. Eu parabenizo mais ainda os pais, porque souberam ensinar bem aqueles jovens. Quando Nabucodonosor levantou uma estátua e disse que todos tinham que adorar quando os instrumentos tocassem, 3 jovens ficaram de pé. Por quê? Todo mundo estava fazendo. Por que 3 jovens ficaram de pé? Eles tinham princípios dentro deles. Eles sabiam que não podiam se prostrar diante de mais ninguém se não fosse o Senhor dos Exércitos. Eles tinham que aprender isso em algum lugar. Os pais dele provavelmente ensinaram aqueles jovens que eles não poderiam se prostrar diante de mais ninguém se não fosse o Senhor dos Exércitos. Eles tinham aquilo dentro deles porque eles carregavam dentro deles algo que foi ensinado. Algo que era passado de pai para filho. É assim que se forma uma cultura. Princípios e valores que são recebidos, eles induzem um certo grupo a ter um padrão, a ter hábitos, e esses hábitos eles são fortalecidos com o passar dos anos, de geração para geração. E aí nós temos hoje uma cultura, só que não aconteceu. Não foram passados bons hábitos cristãos de geração em geração. E hoje nós não temos uma cultura. Deveria ter. Deveria existir sim um padrão de santidade dentro da igreja. Mas hoje o mundo está dentro da igreja. Claramente o mundo está dentro das igrejas. Quantas igrejas nós não vemos que não tem nada a ver com as igrejas do passado? Cadê o avivamento? Cadê o avivamento que era para existir mais forte nos jovens de hoje do que existiram nos jovens do passado? E hoje nem existe mais avivamento. Cadê o avivamento? Pais, eu quero deixar um apelo. Insistam em seus filhos, para que seus filhos aprendam princípios e valores cristãos. Pais, insistam daquela mesma forma, ou até mais forte ainda, da forma que vocês insistem para que eles tenham notas boas na escola. Da mesma forma que vocês insistem para que eles sejam alguém na vida, alguém que apenas vai estar dentro de um padrão da sociedade cultural do mundo.
Vocês insistem para que seus filhos estejam na média. Em uma média, em um padrão global que está cercado por valores que são contra os valores cristãos. Vocês querem que seus filhos sejam bem-sucedidos na carreira profissional. Vocês querem que seus filhos sejam bem-sucedidos na escola, que seus filhos tenham notas boas. Vocês querem que seus filhos sejam pessoas responsáveis dentro de uma cultura mundial. Eu quero que vocês tenham esse mesmo desejo para que seus filhos herdem os céus. Eu quero que vocês tenham esse mesmo desejo para que seus filhos conheçam a Deus. Insistam para que seus filhos conheçam a Deus. Insistam em seus filhos. Não é justo. Não é justo. Não é justo que vocês tenham aprendido coisas tão profundas no passado. Era tão cobrado de vocês que hoje vocês não podem cobrar dos seus filhos. Coisas que transformaram vocês no que são hoje. Cobranças que transformaram vocês no que vocês são hoje. E hoje vocês dizem que é besteira. Hoje vocês dizem que não tem nada a ver. Não é justo. Isso não é justo. Não é justo para os seus filhos. Salomão falou o seguinte: quem afasta a vara do seu filho não ama. Ele também disse: se você bate no seu filho com a vara, ele não vai morrer por isso. Você vai bater nele com a vara e vai livrar a sua alma do inferno. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 9, verso 27, e disse também Isaías: ainda que os filhos de Israel tomem todo mundo, apenas o remanescente será salvo. O remanescente é aqueles que guardam os princípios, aqueles que conhecem os princípios e têm dentro de si valores. Esses serão salvos. Os seus filhos, eles têm princípios. O que nós temos visto muito hoje são crianças. Crianças, meus irmãos, aprendendo sexualidade. Crianças aprendendo sensualidade. Nesses aplicativozinhos aí de dancinha, eles estão aprendendo sensualidade, eles estão aprendendo a ser sensuais. Quando a palavra de Deus condena a sensualidade, vocês estão permitindo, vocês estão ajudando com que seus filhos aprendam a ser sensuais. Cobrem santidade dos seus filhos. Cobrem santidade dos seus filhos. Insistam para que exista hoje uma cultura cristã. Porque chegará um tempo em que eles não suportarão a sã doutrina e darão ouvidos a falsos mestres, segundo as suas próprias concupiscências. Então, Timóteo, insiste na pregação da palavra, em tempo e fora de tempo. Paulo escreveu a Timóteo. Insistam. Ah, rapaz, você está falando besteira? Insistam. Vocês são os pais, vocês não são qualquer um. Vocês mandam em seus filhos. Eu não sei se alguém já disse isso para vocês, mas vocês devem dominar os seus filhos. Os seus filhos devem estar debaixo do seu domínio. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas os seus filhos, eles devem obedecer vocês. Os seus filhos devem obedecer vocês. Então, se vocês derem uma ordem de santidade para seus filhos, eles devem obedecer. Ou alguma coisa está errada. A Bíblia diz: ensine o menino no caminho que deve andar. E quando ele envelhecer, ele não vai se desviar desse caminho. E nós podemos levar, seguindo do mesmo princípio, que se uma criança for ensinada em outro caminho, no qual não é o caminho certo, também vai ser difícil dela no futuro se desviar daquele caminho errado. Vocês estão permitindo que os seus filhos aprendam coisas erradas, aprendam princípios errados, valores errados e caminhem nesse caminho que vai levar a um poço fundo e sem fim. Não permitam que isso aconteça com os filhos de vocês. Amem os seus filhos, ensinem a eles santidade, ensinem a eles uma cultura do céu. Ame os seus filhos. Essa palavra não tem nada a ver, essa palavra é besteira. Eu arrisco dizer que dói no coração de Deus. Quando vocês aprenderam coisas que ajudaram vocês a ser quem vocês são até hoje, e hoje dizem que é besteira, isso dói no coração de Deus. Isso não é justo. Não é justo. Pensem nisso. E eu deixo aqui mais uma vez o apelo. Cuidem dos seus filhos. Cuidem dos seus filhos para que eles sejam cristãos.